Saudações vascaína, Rocha na voz do canal Vasco de Verdade. Boa noite, galera. Estamos aqui para mais um pós-jogo, tá? Santos 2, Vasco 1 na Vila Belmiro. Acabou agora o jogo. Galera, não tem palavras, cara, para possa expressar esse desânimo, essa raiva, Não tem palavras, né? É complicado, tá difícil, tá difícil, não sei. Sinceramente, eu não consigo entender, tá? Eu volto a afirmar, o Vasco não tem um elenco horrível, tá? Tem bons jogadores ali, só que não tá acontecendo, tá? Não tá acontecendo. O Fernando Diniz saiu e não sei se por medo, tá? Bruno Lazzaroni ele pega e coloca o mesmo time do Fernando Diniz com o mesmo pensamento. O mesmo pensamento. Eu quero destacar aqui alguns jogadores. Destaque mesmo, assim, positivo, foi o Thiago Mendes, tá? Fez uma excelente partida, não baixou a cabeça pro Neymar. Cacete naquele cara, me desceu a lenha, não baixou a cabeça, não se intimidou, tá? E o Cauã Barros, embora o Cauã Barros quase entregou um gol ali, tá? Mas lutou, batalhou, fez o gol, subiu no ataque ali, finalizou numa segunda oportunidade ali para fora, mas finalizou, chegou, pisou na área. O Cauã Barros para mim tem que pisar na área. Tá? Com o Fernando Diniz ele não vinha fazendo isso. Eu observei um time um pouco melhor, um pouco diferente ali do que o Fernando Diniz. Eu achei que em alguns momentos da partida teve mais uma triangulação ali, jogadores jogando mais próximos ali um dos outros, trocando passes ali no meio de campo para frente. Porém, veio com o mesmo esquema tático, com a mesma escalação que o Fernando Diniz. Fica difícil dessa forma. Cara, o Nuno Moreira, ano passado, ele jogou pelo lado esquerdo. Tá? Ele era um meia esquerda barra ponta esquerda. Ele era um cara muito construtor. Ele construía jogo, ele dava assistência, ele marcava gol. Tá? O Fernando Diniz, por um eventual caso do destino ou alguma falcatrua que rolou ali dentro do Vasco, foi obrigado a colocar o Andrés Gomes para jogar, tá? E aí ele põe o Andrés Gomes para jogar pela ponta esquerda e põe o Nuno Moreira para jogar pela ponta direita. Mata o futebol do Nuno. O Nuno Moreira para de jogar, tá? O futebol dele cai de rendimento, cai bastante. E esse ano chega o Marília Nestosa, o Adson volta, tá, de lesão e volta bem, tá? Quem viu o jogo contra o Fluminense ali viu o que o Adson fez. Então, aí o Fernando Diniz sai, o Bruno Lazzaroni assume o Vasco interinamente, e aí ele tem a oportunidade de fazer alguma coisa diferente, ele faz a mesma coisa. O Nuno Moreira pela ponta direita, Andrés Gomes pela ponta esquerda. Primeiro eu vou falar sobre o Nuno Moreira, tá? E o Andrés Gomes. O Nuno Moreira, ele não está rendendo na ponta direita. Se o treinador quer utilizar a velocidade do Andrés Gomes, coloca o Nuno Moreira no banco. Põe o Marília Nestosa para ser titular pela ponta direita. Dá mais oportunidade para esse cara jogar na posição dele. Ou o Adson na posição dele, que é a ponta direita. Não. Pega o Nuno, insiste na ponta direita. Tá. Aí no intervalo, no decorrer do jogo, ele sai. Entra o Marília Nestosa. Aí o treinador Bruno Lazzaroni comete o mesmo erro que o Fernando Diniz vinha cometendo. Que em determinado jogo entra um jogador o qual não estava nem sendo relacionado direito.
Fernando Diniz, tá? Tô falando do Fernando Diniz. Contra o Fluminense, ele vai e coloca o Adson, que não vinha nem jogando, nem tendo tempo, minutagem direito. Aí do nada ele pega, coloca o Adson pra jogar. O Adson entra, faz aquele salseiro todo ali, beleza. Hoje, o Fernando Diniz está fora do Vasco, o Bruno Lazzaroni assume o Vasco interinamente. Ele tem a oportunidade de colocar o Adson para continuar dando uma sequência. O que ele faz? Não coloca o Adson para jogar. Coloca o Marílio Nestroza. Na ponta esquerda, o Andrés Gomes, ele é um excelente jogador. Ele briga, ele corre, ele se esforça. Mas não passa disso. Hoje ele acertou um passe para trás. O Cauã Barros chegou ali, foi bem ali na finalização. Teve sorte na finalização. Só isso, mais nada, mais nada. O Andrés Gomes, ele só corre. É o tempo inteiro tentando resolver o jogo sozinho. Alguém tem que pegar e falar para esse cara que o futebol é coletivo. Futebol é coletivo. Tem os momentos ali, tá, de vai fazer sozinho, improvisar, individual, ser individualista, tem. Mas o futebol é coletivo. É o tempo todo ele pegando a bola. No segundo tempo, agora é quase no final, ele pega uma bola, ele vem de lá da ponta esquerda, ele vem arrastando, costurando pelo meio, chega, o PH para do lado, o Marílio Nestroza para na ponta, ele gira, o Marílio Nestroza sai da ponta, corre para dentro, e ele pega, dá outro giro, querendo sair sozinho, querendo jogar sozinho. O PH até desiste. Fernando Diniz fez muito mal pro Vasco. Muito mal. Porque tem que chegar e falar pro cara assim, ó. Ei, para aqui, vem cá. Faz 2 vezes. Na terceira você toca. Cara, isso a gente aprende na escolinha. Quem jogou bola sabe. Não joguei bola no futebol amador. Tá, então quem jogou bola sabe. Cara, se você tenta 2 vezes individualmente, na terceira tu toca. Ou tu tenta 2 vezes pro grupo, na terceira tu faz individual. Não o tempo todo, igual ele faz. Quantas e quantas vezes o Lucas Piton dá a bola nele, passa correndo e ele não toca. Era mais o Robert Renan. Robert Renan pegava a bola, ligava nele e ele pegava e Piton passava e ele não saltava. Arrasta para dentro. É o tempo todo ele só arrasta para dentro da área. O tempo todo arrasta para dentro da área. Não dá uma no Piton pro Piton chegar no fundo e cruzar. Tem que parar com esse individualismo. O futebol é coletivo. O Vasco precisa de um treinador que coloque o time para jogar coletivamente. Coletivamente. Tá muito difícil de ver o Vasco jogar dessa forma. Porque pra mim, na minha opinião, não tá com um elenco ruim. Claudio Spinelli não jogou nada contra o Fluminense. Hoje também não jogou nada. Apesar que o Brenner também entrou e nem parecia que tinha entrado. Deixa esses 2 caras no banco, bota o DVD pra jogar. Por que o DVD não tem tempo, não tem minutagem? Entrou muito bem hoje pela ponta esquerda. Bota o cara pra jogar, cara. Pelo amor de Deus. O Fernando Diniz não colocava o cara pra jogar. Agora o Lazzaroni também não vai colocou hoje. Vamos observar o próximo jogo. Que eu não sei se o Vasco vai conseguir trazer um treinador a tempo de preparar o time para jogar contra o Fluminense. Provavelmente deve ser o Lazzaroni novamente. Coloca o DVD para ser titular desse time. Porque para segurar o Spinelli e o Brenner do jeito que tá, é melhor colocar o DVD. Troca. Sabe por quê? Porque para ficar na mesmice do Fernando Diniz, era melhor deixar o Fernando Diniz, pô. Cara,
Bruno Lazzaroni pegou interinamente o time. Faz alguma coisa pra mudar. Mostra, tu bota, tenta colocar o time com a tua cara. Porra, de sábado, de domingo pra hoje, você teve 4 dias, pô. 4 dias, segunda, terça, quarta e hoje. Praticamente a metade. Que hoje não treina, mas conversa, bate um papo. Dava tempo de conversar e falar, galera, olha só, vamos jogar dessa forma, vamos jogar assim, 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 assim. Vamos jogar dessa maneira aqui, pá. Pronto. Ponto. Já que não vai colocar o Nuno na ponta esquerda, porque eu não sei quem foi que falou que o Andrés Gomes é intocável, só porque ele corre e briga. Ano passado, o Nuno estava jogando pela ponta esquerda. A sequência que o Vasco teve de 5 vitórias seguidas, 4 vitórias seguidas, quem era titular pelo lado esquerdo ali era o Nuno Moreira. E estava jogando bem. Então, o cara não desaprendeu a jogar bola. Ele só está sendo mal utilizado. Assim como vários jogadores passaram pelo Vasco, eu não sei o que está acontecendo. Porque o Vasco contrata bons jogadores e é mal utilizado. Eu não sei que palhaçada é essa. Eu estou começando a acreditar, tá, no que o Jean Davi falou. Que ele só não teve minutagem porque ele não quis pagar cachê para ele jogar. Porque só joga quem paga cachê. Tá explicado por que o Pitão é titular esse tempo todo. É difícil. Tá explicado por que o Garré não jogou. Porque eu sempre falei e eu vou insistir, o Garré não é um péssimo jogador. O Garré poderia ter ajudado muito o Vasco. O golaço que ele fez lá no time da Grécia na estreia. Ah, porque o futebol é mediano. Futebol é futebol. Futebol é jogado em qualquer lugar. O cara pegou, ele fez um golaço. Aquele gol que ele fez ali não é porque o futebol é fraco, não. Ele fez o gol porque ele tem talento. Ele pega a bola na lateral, ele arrasta para dentro do campo, entra na área, tá? E finaliza. Finaliza ali de perna esquerda. Marca um belo golaço, um ótimo, lindo gol. É um gol de quem sabe jogar e não teve minutagem no Vasco. Cara, é difícil demais, mano. Eu não consigo entender o que acontece no Vasco. Eu vi o Vasco de 97, Edmundo, Nasa, Amaral, Jorginho, Juninho Pernambucano. É difícil, Mauro Galvão, Odivan. É complicado. Vi de 98, campeão da Libertadores. Luizão, Donizete Pantera, Juninho Pernambucano, Ramon. É difícil pegar e olhar para um time de hoje. O Vasco de 2000 para cá, complicadíssimo. O que mais agradou aos meus olhos assim foi o de 2011. Que por uma infelicidade, 2012 ali, o Ricardo Gomes sofre aquele AVC. E aí ele interrompe o trabalho dele, o Cristóvão Borges ele dá seguimento. Fez um ótimo trabalho. Porém, se fosse o Ricardo Gomes, eu acredito que teria sido bem melhor, bem diferente. Tá. Então, de lá pra cá, o Vasco não teve mais time, sabe, que animasse o torcedor, que fala, caralho, pô, o time tá bom. Aí eu falo assim, pô, eu queria ver o Luxemburgo no Vasco agora, hoje. O Jorginho ou o Luxemburgo? O Jorginho por quê? Porque ele ia acertar a linha defensiva. Ele ia ensinar os jogadores a jogar coletivamente. O Luxemburgo, porque o Luxemburgo tem bagagem.
Vai pegar esses jogadores que acham que pode fazer tudo sozinho, resolver tudo sozinho, e vai botar para sentar no banco, vai brigar, vai chamar atenção. Porque o Luxemburgo ele tem a visão, ele vendo o jogo, ele consegue identificar aonde está a falha do adversário, onde tem espaço, o que precisa ser feito para poder reverter o placar, para poder jogar. O Luxemburgo ele pega um time horroroso de 2019 do Vasco e empata com o Flamengo de Jorge Jesus 4-4 com gol de Ribamar. Ele faz o Ribamar jogar. Ribamar, Pikachu, Rossi. Meio de campo do Vasco era Marcos Júnior, Richard e Raul, que foi pro Bragantino. Complicado. Aquele Vasco ali era complicado. E o Vanderlei Luxemburgo fez um excelente trabalho ali. Então, é muito difícil, cara. Tá difícil torcer pro Vasco no dia de hoje. Eu espero em Deus, tenho fé que a diretoria vai trazer um bom treinador. Um treinador que vai pegar a rapaziada, os jogadores que estão achando que é craque. PH, pelo amor de Deus, cara, eu torço muito pelo teu futebol, porque tu é um cara sofrido, batalhador. Só que quando você chegou na seleção, de lá pra cá você deixou de ser o PH. Acabou o teu futebol, acabou. Não joga mais. Aquele lance ali, que quase é pênalti pro Santos, que o Saldívia puxa a camisa do Neymar, que você ficou esperando, no que eu não sei, o Neymar cortou tua frente e roubou a bola. Pelo amor de Deus, cara. Se fosse uns tempos atrás, antes de seleção, tu tinha dado uma ripada na bola pra lua. Jogava com sangue nos olhos, fazia o simples, agora não. Agora você acha que porque tá na seleção tem que jogar bonito. Do jeito que você está jogando, eu sei que meu vídeo não vai chegar em você, mas tô falando diretamente para você. Do jeito que você está jogando hoje, você não vai para a seleção de novo. Porque o teu futebol caiu e o Wesley está jogando demais na Roma. E olha que eu não gosto do Wesley. Abre o olho, volta a fazer o que te colocou na seleção. O arroz e o feijão. O simples. Bruno Lazzaroni, pelo amor de Deus, próximo jogo contra o Fluminense, joga com o Puma na lateral direita. Deixa o PH no banco. E na esquerda, deixa o Piton no banco. Entra com o Cuiabano. E no ataque, deixa o Spinelli no banco. Vai com o Brenner. E na ponta direita, deixa o Nuno no banco. Vai com o Adson. Ou com o Nestroso. E na zaga continua com o Saldívia, tá? Continua com o Saldívia. Hoje ele deu alguns vacilos ali, mas ele ainda assim ainda acho ele melhor que o Vitor Cuesta. Falei do Spinelli, morto em campo. Marino, PH, o Nuno, Cuiabano. Cuiabano entrou no decorrer do jogo. Pra mim jogou bem, lutou, batalhou, se esforçou. Quase conseguiu roubar uma bola ali que se ele rouba aquela, consegue recuperar aquela bola ali, que ele tava marcando pressão em cima. Se ele rouba aquela bola, ele entrar na área e com certeza acharia algum colega ali, né, em boa posição para finalizar. Então, galera, é praticamente isso aí. Praticamente isso aí. Eu falei que eu iria sempre fazer o pós-jogo, né, no dia seguinte, para poder analisar o jogo com calma. Só que, cara, eu assisti o jogo e o que eu tenho para falar é isso aqui. Já estou fazendo pós-jogo, analisando o jogo. O que eu tenho para reclamar é isso, tá? É a minha opinião, tá? Então, quero que vocês comentem aí. Acompanhou o vídeo, viu o jogo. Se discordar de mim, comentem, tá? Deixem nos comentários. Você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva.
curte, comente, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificação, ajuda o canal a continuar a crescer. Graças a Deus aí estamos evoluindo aí, estamos aí com 47 inscritos. Eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus muito por isso, tá? Porque eu comecei o canal e eu achei que não ia dar em nada e então, graças a Deus aí com 47 inscritos, já estou batendo a meta aí de 17 mil visualizações. Então, eu agradeço a Deus por isso, tá? Pretendo continuar crescendo o canal e melhorando a cada dia mais, que eu acho que nós não sabemos de tudo, tá? Estamos sempre propensos a continuar a evoluir, a errar, porque somos seres humanos, somos falhos. Mas é isso aí, galera. Tá? Então, mais uma vez, você que chegou até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, curta, comenta, compartilha, hypa o vídeo, porque assim esse vídeo vai chegar para outros vascaínos, tá bom? Muito obrigado a todos e eu espero que até sexta-feira a gente já tenha um treinador, tá? Anunciado. Eu soltei um vídeo hoje pela manhã, tá? Um shorts falando sobre o Arthur Jorge, que ele não vinha pela multa rescisória e tudo mais. Só que depois que eu fui analisar, ele está balançando lá no Al Rayyan, tá? Então ele teve um jogo hoje, ele perdeu. Até esse momento eu não consegui ver se ele tinha sido demitido. Ele falou que ia cumprir o contrato, tá? O staff dele. Porém, por ele estar balançando, não se sabe se a diretoria ia mandar ele embora. Então vamos ver aí essa janela, vai que o Ademar consiga convencer, né? Porque o Ademar é português e o Arthur Jorge também. Vai que ele consiga convencer ali e trazer. Porque se for para gastar um dinheirão para trazer o Renato Gaúcho, eu prefiro que traga o Arthur Jorge. Tá? Se não der para trazer o Arthur Jorge, eu prefiro que não traga o Renato Gaúcho, que traga um treinador segunda prateleira ali, mas que seja um treinador conservador, tá? Um cara que vai conservar o time ali, que vai organizar a casinha, porque não é saindo igual um maluco retardado, tá? Para atacar que a gente vai ganhar jogo, não. A gente ganha jogo com uma defesa bem postada. Todo grande time começa por um bom goleiro. Nós temos um bom goleiro. Depois do bom goleiro, uma boa linha de defesa. Temos boas peças. Só precisa ser trabalhado da forma correta. O PH não é ruim, o Puma não é ruim, o Piton não é ruim, o Cuiabano chegou agora, não é ruim, o Cuesta não é ruim, Saldívia não é ruim, o Robert Renan e o Lucas Freitas não é ruim, tá? O Cauã Barros não é ruim, reserva imediata do Cauã Barros para mim é o Hugo Moura por enquanto. Thiago Mendes não é ruim, é um excelente jogador, vem crescendo demais, tá? Reserva imediata dele é o Tietê, para mim não dá para ficar no Vasco, tá? Esse cara tem que sair fora, tem que pegar e colocar um moleque da base ali no lugar do Tietê, para mim, tá? Tem um cria da base ali que joga bem, tá? Meio de campo, galera, tem um Rojas para jogar. Infelizmente, a nossa diretoria conseguiu emprestar o Guilherme Estrela, não deu tempo para ele, preferiu emprestar o Guilherme Estrela, mas não se livrou do Matheus França. Matheus França continua sentado no banco ganhando R$1 milhão por mês. E aí o Coutinho estava jogando mal e todo mundo metendo malho no Coutinho, quebrando o cara a pau. Mas o Matheus França eu não vejo ninguém falar nada. Ninguém. Ganhando R$1 milhão por mês sentado sem fazer nada de produtivo. Nada. O Coutinho corria, se esforçava, fazia um gol ou outro, dava uma assistência ou outra, segurava o jogo, cadenciava o jogo. Poderia estar jogando nada. Poderia estar uma água em campo, mas cadenciava o jogo. Segurava, os outros respeitavam. Hoje o Vasco foi desrespeitado pelo Santos. Por quê? Porque não tinha ninguém.
Não tinha esse cara que pegava a bola, botava debaixo do braço e não, vem cá, respeita. O Thiago Mendes tentou fazer isso aí. O Rojas começou meio sumido, depois ele assumiu esse protagonismo aí. Mas também, cara, é um cara que desenha pra lá, pra cá, rabisca pra um lado e pro outro, mas não finaliza. Mas 2 vezes ele rabiscou pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro, driblou uns 2, 3, mas não chutou no gol. Então, fico por aqui, tá? Uma boa noite para todos. Que Deus abençoe a todos vocês aí. É muito bom ser Vasco, porém o momento tá difícil. Tá difícil, mas eu acredito que vai melhorar. Vamos ficar nessa expectativa aí que venha o Arthur Jorge, tá? Porque se não vier ele, eu tenho medo de quem venha. Eu, sinceramente, eu tenho medo de quem vai vir, tá? Porque o Vasco precisa urgentemente de um treinador capacitado, gabaritado para poder colocar ordem na casa. Embora eu tenha falado que eu não sou a favor do Renato Gaúcho, mas o Renato Gaúcho ele é um cara que é um cara capacitado, gabaritado, entende muito de vestiário, muito, tem muito respaldo, muita moral para poder falar. Tá? Tem moral para falar com o Felipe, tem moral para falar com o Pedrinho, tem moral para falar. O cara é fera, só que eu particularmente não sou fã, não gosto. Não gosto do estilo dele, não gosto mais ainda pelo distrato que ele fez com o Vasco no ano passado. O Vasco foi atrás dele, ele acertou, apalavrou e no dia seguinte deu para trás. E aí meses depois, semanas depois, ele estava acertado com o Fluminense. Então, por esse motivo aí eu não aceito não acho correto, beleza? Então vou ficando por aqui mais uma vez, galera. Acabei estendendo o vídeo aí. Se inscreva, curta, comenta, compartilha, hype esse vídeo. Boa noite para todos. Uma ótima sexta-feira para vocês aí e fui!